Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre tipologias e gêneros textuais. Então, vamos começar pela definição. A tipologia é a estrutura do texto, ou seja, é a forma como ele se apresenta. Resumindo, a palavra tipologia, ela lembra um pouco tipo, né? Então, tipo, característica, tá? Então, tipologia textual é realmente o tipo do texto, né? Então, já gênero textual é a forma concreta que esse texto assume no nosso dia a dia. É como ele aparece no mundo real. Então, veja, quando eu pegar um texto pela primeira vez, eu vou ver a estrutura desse texto. A estrutura desse texto, como ele está organizado, é o que eu vou chamar de tipologia textual. É o tipo do texto, de acordo com a sua estrutura, seus parágrafos, entende? Então, isso eu vou chamar de tipo de texto, que é a tipologia textual. É como o texto está apresentado. Já o gênero textual é onde esse texto está inserido, né? Então, por exemplo, uma bula de remédio. Você pega a bula de remédio, que é aquele texto que fica dentro da caixinha de remédio, tá? Ali é a bula. Então, tem um tipo de texto, que é aquela forma como está escrita, ok? E ele serve para alguma coisa, né? Ele está ali informando o, sobre o remédio. E tem também a forma, é, a forma não, o espaço, vamos dizer assim. Acho que talvez fique melhor de entender. Então, esse espaço onde o texto se encontra, tá? Então, é mais ou menos isso. Vamos entender um pouquinho melhor daqui para frente. Esses textos, esses tipos de texto, eles se classificam em cinco elementos, né? Cinco tipos diferentes. O texto pode ser narrativo, o texto pode ser descritivo, injuntivo, expositivo, dissertativo, né? ou dissertativo, que é o expositivo argumentativo. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um nos próximos slides. Tá? Então, de acordo com a estrutura, ok? De acordo com a estrutura e onde ele se encontra, que eu vou poder saber qual o texto, vou poder saber qual é o texto, que eu vou poder identificar qual é aquele texto, certo? Então, texto narrativo. Vamos começar por ele. Texto que conta uma história, com personagens, tempo, espaço e enredo, início, meio e fim. Pode ser encontrado em contos, fábulas, romances, crônicas, piadas, HQs, certo? Então, o texto narrativo, ele vai narrar, ele vai contar uma história. E a gente vai encontrar esse tipo de texto em contos, fábulas, romances, etc. Então, veja que onde a gente encontra esse tipo de texto é o que a gente chama de gênero textual. O gênero textual, como já vimos, é o espaço onde está o texto. Então, um conto, por exemplo, certo? Um conto é um texto, tá? É uma história, um conto é uma história curta. Então, se você pegar um conto, você vai encontrar um texto narrativo. Uma fábula, lá tem um texto narrativo. Um romance, lá tem um texto narrativo. Eu queria só fazer um detalhe sobre romance. Romance, tá? É um texto longo, ok? Um romance não é um texto que vai ter um romance. Pode ter sim, tá? Pode ter romance, pode ter aventura, pode ter um gênero mais de detetive, tá? Algo mais detetive ali dentro. Mas não se esqueça que romance é um texto longo, uma história longa. Então, quando eu falo, eu escrevi um romance, por exemplo, eu escrevi então um texto longo, uma história longa, ok? Que o pessoal confunde muito romance só com amor, e não é só isso, tá? O romance pode ser de amor, pode ser investigativo, pode ser um romance policial, enfim. Crônicas, que são os textos do dia a dia, tá? Quando você escreve algo sobre o dia a dia, é uma crônica sobre fatos do dia. Tá? Piadas, HQs. HQs são as histórias em quadrinhos. Então, tudo isso aqui são gêneros textuais. É o espaço onde guarda, onde abriga o texto. Então, esse texto, ele pode ser
narrativo se ele estiver dentro de um gênero textual como conto, fábula, romance, crônica, etc. Eu trouxe um exemplo aqui. O caipira na rodoviária. O caipira chegou no guichê da empresa de ônibus e pediu: Moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta, ida e volta. O homem falou: Aqui não vendemos passagem para Anastácia. O caipira virou-se para sua mulher e falou: Vamos embora, Anastácia. O moço não quer vender passagem para você. Então veja que essa piada, tá? O gênero textual é piada, que é onde o texto se encontra. E de acordo com a estrutura, a gente vê que é uma história. Né? Uma história foi narrada. Então isso é um texto narrativo. O segundo texto que a gente vai falar um pouquinho agora é o texto descritivo. É um texto que detalha as características de algo ou alguém como se fosse um retrato com palavras. Então o texto descritivo é uma foto com palavras. Tá? É um retrato com palavras, é uma imagem com palavras. Pode ser encontrado em anúncios de classificados, laudos, descrições de romances, cardápios, etc. Então, quando você... Aqui a gente, vamos dizer assim, tem uma cena e essa cena começou a ser descrita. Isso é um texto descritivo. Aí você diz assim, mas professor, eu estou falando em história. Lá eu sei que tem um texto narrativo. Tudo bem. Mas teve uma parte da cena que o narrador, o personagem, começa a descrever parte da cena. Ele conta nos detalhes do que está acontecendo. Isso pode ser também um texto descritivo, mesmo dentro de um texto narrativo? Pode. Por que isso acontece? Porque o texto ele não vai ser somente ou descritivo ou narrativo, por exemplo. Tá? Ele é predominante algum deles. Por exemplo, o texto, quando a gente chama descritivo, é porque ele tem predominância sobre a descrição. Então você vai encontrar um texto narrativo que tem parte descritiva, porque um texto pode abrigar outros tipos de texto dentro dele, tá? Mas quando a gente determina que é um texto de caráter narrativo, por exemplo, é porque a sua maioria é composta por narração, certo? Então um texto pode ter vários tipos de texto dentro dele, só que a maior parte é considerada a predominância. Então o texto narrativo pode ter uma parte descritiva, sem problema nenhum. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até ao meio. Então veja que esse trecho, tá, desse texto aqui, ele é descritivo porque ele descreveu tudo, né? Ele descreveu uma pessoa, então ele detalhou algo sobre alguém, né? Então, ó, era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, ou seja, idoso, antipático, cabelo branco, curto e duro como escova, barba e bigode do mesmo teor. Então veja que o texto ele vai detalhando, tá? Contando partes dessa pessoa. Então o texto descritivo é nada mais do que nada menos do que uma foto com palavras por causa disso. Ele é totalmente detalhista. Ok? Então, anúncios classificados, por exemplo, para quem já pegou um jornal, na parte dos classificados é totalmente descritivo, porque é a parte do jornal onde alguém vai anunciar que está vendendo alguma coisa. Então, para você anunciar que está vendendo alguma coisa, você vai descrever totalmente aquele objeto, certo? Então, ali é um bom exemplo de texto descritivo. O próximo texto é o injuntivo. É um texto que orienta, dá comandos ou instruções para o leitor fazer algo. Pode ser encontrado em receitas, manuais, instruções de uso, editais, regulamentos, bulas, etc. Tá? Então, o gênero textual é onde o texto se encontra. Uma receita, por exemplo. Gênero textual, receita. É o espaço onde o texto está.
Então, quem já pegou uma receita, por exemplo, uma receita de bolo, né, uma receita de algum doce, o texto ele vai ensinar como a gente faz alguma coisa. Então, se ele está te dando, se ele está te ensinando, ele está te dando uma instrução para tu fazer alguma coisa, isso é o que a gente chama de injuntivo. Receita de brigadeiro. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 4 colheres de achocolatado em pó, 2 colheres de margarina. Modo de preparo: misturar o leite condensado, o chocolate em pó e a margarina em uma panela. Levar ao fogo e ficar mexendo até engrossar. Quando a massa estiver fria, enrole e passe no granulado. Então tem aqui uma receita de brigadeiro. Veja que o texto injuntivo, ele dá instruções para você fazer alguma coisa, ok? Um detalhe aqui é que os verbos, tá? Os verbos estão no imperativo. Eles têm essa tendência de dar uma ordem. Então, ó, misturar o leite condensado. Ele te deu uma ordem. Você tem que misturar o leite condensado. Levar ao fogo e passe no granulado, por exemplo. Enrole e passe no granulado. São ordens. O texto injuntivo, ele tem essa característica de te dar uma ordem. Vamos para o texto expositivo. Como o nome já diz, o texto expositivo ele expõe, ok? Texto que apresenta informações ou explica um tema de forma clara, objetiva e sem opinião. Apresenta a informação como ela é. Então é um texto que só vai informar. Pode ser encontrado em seminários, artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, etc. Um exemplo: as abelhas são insetos polinizadores que vivem em colmeias organizadas. Esse texto ele só informou, ele deu informação sobre as abelhas, ok? As abelhas são insetos polinizadores que vivem em colmeias organizadas. Somente, tá? Ele não mandou fazer nada, ele não contou uma história, ele não fez nada disso. Ele não descreveu absolutamente nada. Ele só me deu informação. Então, isso é um texto expositivo. Ele só vai expor a informação. Já o texto dissertativo, ele explica um tema, conceito ou situação, não apresenta opinião pessoal, desenvolve uma ideia com encadeamento lógico, possui um raciocínio contínuo, os parágrafos contêm coesão e é um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Já o dissertativo argumentativo, ele explica e defende uma opinião com argumentos e é muito comum em redações de vestibular ou provas como o Enem. Então vamos tirar a dúvida aqui, tá? Para não ficar um pouco confuso. O tipo de texto expositivo, como a gente viu no slide anterior, é um texto que expõe uma informação, sem opinião. Quando a gente coloca a opinião, tá? Ele passa a ser dissertativo. Então, dissertar é que eu vou apresentar a minha opinião, tá? Quando eu apresento minha opinião, eu tenho um dissertativo expositivo. Já quando eu pego a minha opinião, tá? E trago argumentos para reforçar essa ideia, essa minha ideia, então eu tenho um texto dissertativo argumentativo, que é justamente as redações do Enem, por exemplo. Ou quando faz uma redação para um concurso, por exemplo, tá? Então, pela estrutura do texto, você já vai descobrir que ele é dissertativo, porque ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O argumentativo, ele também tem esse texto parecido, essa estrutura parecida. Tranquilo? Então vamos tirar uma dúvida de vez: expositivo ou dissertativo expositivo? Bora lá. Eu trouxe aqui um exemplo de expositivo. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça e dores no corpo, tá? Então veja que a informação aqui ela foi exposta de forma clara. Só deu informação. Não teve opinião, não teve nada. Agora vamos para o dissertativo expositivo, que é outro tipo de texto para a gente ver a diferença de um para o outro. A dengue é uma doença grave que afeta milhares de pessoas no Brasil. No presente texto serão apresentados seus principais sintomas e formas de prevenção. Inicialmente, é importante saber que a dengue é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, dor de cabeça e dores no corpo.
A prevenção é baseada no combate ao mosquito, eliminando criadouros de água parada. Então veja, o texto expositivo ele é mais claro e mais objetivo, né? Ele traz a informação nua e crua. Já o texto dissertativo expositivo, a própria estrutura do texto em seu início, ela já dá a ideia, né? Ela já apresenta para a gente, para o leitor, de que vai conter mais coisas. Ela já meio que já introduz a informação e depois nos parágrafos seguintes já dá a entender que o texto vai trazer uma ideia e depois vai trazer argumentos para isso, tá? Então, o dissertativo tem a ver com a argumentação, para não restar dúvidas aqui. Então, o texto expositivo ele vem, traz informação, acabou. O dissertativo expositivo ele vem e traz uma opinião. Ele traz o assunto e depois ele opina sobre ele, ok? Espero que tenha ficado um pouco claro sobre a diferença do expositivo para o dissertativo expositivo. E qualquer coisa pode colocar nos comentários que eu respondo. Agora a gente vai fazer uma questão para tentar entender um pouco sobre esse assunto no geral. Alice é alta, bonita e tem pele escura. Seu cabelo é cacheado. Seus olhos são pretos e grandes. Seu nariz é proeminente, atrevido. Sua boca está pintada com um batom muito vermelho. E seu sorriso é misterioso e encantador. Alice caminha lentamente pelos corredores do prédio, dentro de um leve vestido estampado e sobre saltos altos. O texto acima apresenta caráter argumentativo, descritivo, expositivo, injuntivo ou narrativo. Veja, ele está falando de Alice. O texto diz que Alice é alta, Alice é bonita, ela tem pele escura, o cabelo é cacheado, os olhos são pretos e grandes, né? O nariz é proeminente, atrevido, sua boca está pintada com um batom muito vermelho e o sorriso é misterioso e encantador. Veja que foi uma foto com palavras. O enunciado, ele contou coisas sobre Alice, ele descreveu Alice. Então, não pode ser argumentativo, letra A, porque não tem argumentação aqui, não tem opinião, e depois algo argumentando, defendendo essa opinião, ok? Não pode ser a letra C, que é expositivo, porque não só deu informação, né? Foi muito mais do que isso. Não pode ser só injuntivo, porque não prescreveu nada, né? Não deu ordem, não tinha verbos no infinitivo, quer dizer, no imperativo, né? Dando ordem, não tem. Não é narrativo porque não contou uma história, pelo contrário, contou sobre Alice e suas características. Então a gente tem aqui um texto totalmente descritivo, letra B. Vamos para outra. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Okay? Então, aqui a gente tem um exemplo de um texto que vai falar sobre uma lei, tá? E sobre como ela vai funcionar. Tá? Artigo 1º, a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que é a Lei do Crime Racial, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, a injuriar alguém oferecendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, esse tipo de texto, ele apresenta o que exatamente, né? Ele tem caráter argumentativo, descritivo, expositivo, injuntivo ou narrativo. Pelo que a gente já viu, veja que ele só traz uma lei e fala sobre ela, tá? Ela é totalmente expositivo, tá? É um texto totalmente expositivo, letra C. Só traz a informação e nada mais do que isso. Letra C, expositivo. Então, só recapitulando, tipologias e gêneros textuais. As tipologias textuais são o tipo do texto, é a estrutura do texto. Então, de acordo com sua estrutura, a gente vai conseguir verificar que tipo de texto é, tá? Se é narrativo, se é descritivo, se é injuntivo, se é dissertativo, se é expositivo. E o gênero textual, né, os gêneros textuais, eles são a forma onde está o texto, no caso é o espaço onde está o texto, tá certo?
Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo e se tirou tua dúvida, tire uma dúvida a dúvida do seu amigo também e envie para ele. Obrigado. Eu sou Ailton Fernandes e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.